Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus, irmão? Vamos lá? Abra a sua Bíblia comigo. Estou em João 14. Pô, incrível que pareça. Vou escrever um livro que eu falei de manhã, só de João 14. Ai, meu pai. Não, aí não dá. Pega outra para mim lá. Abre aí, João 14, 1. Quem achou diz amém. Olha, gente, eu até esqueço. Tem que mandar um beijo para quem está em casa. Deus abençoe. Estou mandando hoje, mas semana que vem eu quero você aqui. Hã? 51 aparelhos, irmão, conectado. Na minha sala tinha 4 quando estava na pandemia. Não, 4 não tinha, que eu estava aqui. Tinha 3. Não é isso? Obrigado. Esse que é o Lima, gente, que falou alto. Vamos ler então. João 14, 1 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Presta atenção nisso aqui agora. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Até aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer. Pedir a Deus que o Senhor venha falar aos nossos corações de maneira sobrenatural. Sei com cada um de nós nessa hora, nos abençoe. Que a palavra revelada possa chegar aos corações. E que de verdade, tua doce presença possa quebrar barreiras, julgos nessa hora e trazer, Deus, o entendimento do que o Senhor quer falar ao teu povo. É o que eu oro, Pai, já agradecido, em nome de Jesus, amém. Fala comigo. Ame a obra e Deus revelará o seu ministério. Quem crê que tem um ministério aqui na presença de Deus, levanta a mão. Talvez alguém pode estar falando assim: pastor, nem sei o que é isso. Ministério que eu conheço é do trabalho, é da educação, é do desenvolvimento, né? Não, o ministério de Deus na sua vida. É algo que Deus quer outorgar, é algo que Deus quer te dar. E na quarta-feira, quando o pastor Xaxá esteve conosco aqui e pregou, falar em pastor Xaxá, Ana Paula, missionária, já está lá na Angola, já na África, né? Mandou foto para mim, talvez na quarta-feira nós vamos passar, já está lá. Ela falou que não tem como ter zap, é muito difícil a internet lá, então ela vai mandando assim, bem pingada os informativos. Então ela já agradeceu também a igreja, nós abençoamos também a vida dela, a obra lá. Então a nossa semente hoje também está caindo lá na África. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Então, meus amados, eu creio que Deus quer estar ativando essa igreja em algo poderoso. Então, na quarta-feira aqui, o pastor Xaxá falou algo, e ele testemunhando da vida dele, e como pastor, muitas pessoas também me perguntam: pastor, como é que o senhor entendeu que o senhor era pastor? Como é que foi isso? Né? Como é que a gente sabe quando Deus chamou a gente para o ministério e tal, isso, aquilo, outro? E eu sempre dei também uma resposta, não tinha uma resposta direta, tal dia, tal lugar, tal hora, Deus falou assim comigo, Eu sempre conto um pouco da minha história, porque o chamado não veio da noite para o dia, mas Deus sempre vinha com uma revelação para mim, mas eu não tinha processado aquilo.
Porque como é que eu ia ser pastor sendo gago? Eu olhava que o pastor precisa falar. Então você gago, quem não sabia, esse Fábio aqui era gago. Lá atrás, gaguejava mesmo, tinha dificuldade de falar, até para arrumar namorada era difícil. Porque eu não tinha conversa, porque eu não falava. Não tinha conversa. Só ia na certa, né, pastora Luiana? Lembrei do dia 20 de fevereiro de 1996. Fabiano, não posso falar essas datas para educar dos jovens, meu Deus. Deixa para lá. Então não podia falar muito, não podia, mas eu tinha vergonha. Era introspectivo em algumas partes da minha vida. E falava assim, Deus, só tu mesmo. Então eu segui a minha vida, me converti. Aí, obrigado, glória a Deus, verdade. E comecei a desenvolver na igreja, a buscar, a ler a Bíblia, porque o pastor falava assim, você tem que fazer isso, era o que eu fazia. Você tem que fazer aquilo, eu fazia. Quando o pastor falava, que ele estava pregando, que ele estava falando da Bíblia. Crente tem que orar, crente tem que ler a Bíblia, crente tem que orar de madrugada, crente tem que jejuar, E aí vem todas aquelas perguntas, como é que jejua? Quanto tempo eu tenho que orar de madrugada? Porque a gente está sempre atrelado, não ao coração, mas ao formato que tem que ser feito as coisas. E eu comecei a fazer tudo isso, E Deus foi e veio revelando ao longo da minha trajetória a minha chamada. E essa chamada se confirmou. Mas se confirmou quando eu já era até pastor. Como pastor que o senhor teve certeza disso? Na minha segunda licença, se eu não me falha a memória, em 2007, estava numa assembleia distrital, e toda vez que todo ano vai renovar a licença dos pastores licenciados, como ministro distrital, antes de ser ordenado pela Igreja do Nazareno, a reverendo, então os pastores vão na frente, faz a prova que tem que ser feita anualmente, a entrevista com reverendos que vão te entrevistar, saber como é que você está de Bíblia, como é que você está de manual, saber o que você fez aquele ano, como é que está a sua família. É uma bateria de chulapada. Pensa que vida de pastor é fácil, né? Não. E aí eu estou ali e fui receber. E fui no altar. Mas aquele dia eu chorava copiosamente. Eu já tinha recebido minha primeira licença, estava alegre. Mas naquele dia cantaram um hino. Se Cristo comigo vai. Quem conhece? Comigo vai. É o quê? É grato a Jesus. Se Cristo comigo vai. Você viu que a frase desse hino fala de alegria e fala de gratidão? E graças a Deus eu fui batizado com isso. Batizado no sentido de receber, de selar isso na minha vida. Que o meu chamado, por mais que seja sacrificial, eu não sinto desprazer nele. Eu sinto alegria. Por mais que a gente não receba em troca tudo que a gente faz, eu sou grato por tudo que Deus me confiou. Porque eu não recebo das pessoas o que eu preciso. Eu recebo de Deus. Vem de Deus de tudo que eu preciso, não vem de alguém. Pastor, eu sou ingrato com as pessoas? Não, eu não posso esperar de ninguém. Mas eu me alegro quando alguém reconhece algo na nossa vida. Eu me alegro quando alguém abençoa a minha vida. Hoje eu estava descansando, dormindo. Era por volta de 5 e pouca meu telefone. Aí eu peguei, acordei assim meio lento. Alô? Aí te acordei, pastor, desculpa. Eu falei, pode falar. Aí a pessoa, desce aqui. Eu desci. Cheguei lá, estava com um bolo quentinho na mão para mim. Chegou. Imagina se eu já... na hora que eu estou dormindo, alguém me acorda. Falei, é bênção.
né? Então a gente tem gratidão. Isso alegra o coração? Claro. Mas não é por isso que eu faço o que eu faço, que eu me dou, que eu me entrego. É pelo Senhor. Mas o reconhecimento também vem, porque Deus fala que Ele exaltará o nosso nome entre as nações. Deus não deixa de fora. Então eu estou falando do que o pastor Xaxá pregou e veio, e eu fui descobrindo, e veio essa frase: ame a obra e Deus revelará o seu ministério. Eu acho que isso aqui pode ser uma resposta hoje para muita gente que está buscando qual é o meu ministério. Qual é o meu ministério? Eu estou orando, pastor, estou parado porque Deus não fala comigo. Deus não revelou o que eu vou fazer. Você já revelou seu amor para a obra dele? Porque, pastor, não, peraí, a Bíblia fala que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Amém. Mas a Bíblia falou que é impossível você dizer que ama a Deus e não ama seu irmão. Então, quando eu estou falando de obra, eu estou falando de pessoas. Estou falando da igreja. Não tem como a gente falar que ama a Deus e não ama a igreja. Mas na igreja tem milagre, poder, mas também tem problema, tem dificuldade, tem desamores, tem confrontos, tem morte, tem dor, tem tudo isso. Amar a igreja é amar tudo. Não é parte da igreja. Não é só o que eu quero amar. Quando eu casei com a pastora, eu casei com as qualidades e também casei com os defeitos dela. Da mesma forma ela comigo. A única coisa que não tem defeito que a gente tem é Deus, é Cristo. O restante é tudo imperfeito. Então para e pensa nisso, abre o teu entendimento com as coisas. Não acha que a vida, que o ministério, que ser crente é só um mar de rosa, que é só milagre, só poder, só vitória. Agora é só vitória, né? Agora é só vitória. Como é que é? Acabou, foi embora. Agora é só vitória, só vitória. Domingo acabou, segunda-feira está chorando de novo. Misericórdia, deixa para lá. Vamos que vamos. Então o pastor Xaxá trouxe esse entendimento e deu esse start no meu coração. E Deus começou a falar comigo, muito forte. Trazer memórias, trazer esse texto, né, para que a gente pudesse se aprofundar, porque se você agora, a gente vai entrar no texto. Eu acho que isso aqui é muito profundo que Deus trouxe de entendimento. Porque Jesus estava falando, eu vou preparar-vos lugar. Jesus estava apontando um destino. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei a mim mesmo. O que é que ele já ensina? Que o trabalho que ele vai fazer lá, ele não está falando assim, eu estou fazendo o meu trabalho e lavando as minhas mãos. Se vocês quiserem, vocês vêm. Ele falou, eu vou voltar para receber vocês. Então quem ama a obra, não adianta querer amar só o que faz. Tem que amar as pessoas para que ela faz. Porque você amar as pessoas para o que se faz, é você amar o que Deus ama. Porque Deus deu a vida por essas pessoas, que muitas vezes a gente diz que para mim não dá com fulano, para mim não dá para o ciclano. É essa que Deus ama. Por isso que eu falei, ame a obra, e Deus revelará o teu ministério. Pastor Rodrigo, desde que eu conheço ele, antes de ser pastor, antes de ir para o seminário, foi para o seminário Macaé, foi para o seminário São Pedro, foi para o seminário online, se formou pastor, ele não pode ver uma pessoa jogada na rua. Já paramos para caminhar, para tomar café junto, de dia, e eu não sabia o que fazer como pastor, reverendo, pastor de igreja, e ele não era pastor, e ele me deu uma aula, num dia, a pessoa com a receita e tal, já estava arrancando dinheiro do bolso, e ele segurou minha mão, eu, que isso, rapaz? Quer tomar um café? A gente está indo tomar um café. Aí levamos a pessoa para a padaria com a gente, tomamos um café, ele bateu o papo com a pessoa, soube da história, fez, falou assim, você vai estar aqui? Sim, vou. Me dá a receita aqui. Você precisa mesmo do remédio? Preciso.
fica esperando, nós vamos comprar um remédio. Pastor, isso aí, eu falei, mas ele teve paciência. Porque a pessoa não precisa às vezes só de um remédio. Ela precisa de uma palavra. Ela precisa de uma atenção. Tem gente que pensa que ajudar é só toma, pá. Talvez você é o que vai pá. Mas tem gente que vai pô. Entendeu? Eu e você, talvez a gente fique aqui, mas o pastor Xaxá vai para o campo. O pastor Rodrigo vai para a rua. Leandro vai para a rua. Ana vai para a África. Então a gente pá. Mas a gente precisa aprender. Então, quando Jesus está falando, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, ele está demonstrando o que é amor. Mas ele está apontando destino, ele está querendo ensinar algo para os seus discípulos. E aprenda uma coisa: tem coisa que Deus vai afirmar para a sua vida e você vai dizer que não é. Versículo 4, ele falou do caminho, para onde vocês vão estar junto comigo, o lugar há muitas moradas, né? O lugar, aí todo mundo ficou maravilhado, meu Deus, agora nós vamos reinar, agora nós vamos governar, agora o Salvador veio, o rei de Israel está aí. Aí ele fala assim, e vós sabeis, versículo 4, o caminho para onde eu vou. Ele não falou assim, vocês sabem para onde que eu vou? Ele falou, vocês sabem o caminho que eu vou. Aí Tomé falou, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí Jesus responde, eu sou o quê? A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava falando assim, qual é o caminho, Senhor? Jesus estava falando, o caminho está na sua frente, o caminho está aqui diante de você. O que eu quero dizer para você? Às vezes, seus olhos não conseguem enxergar que o caminho está à sua frente, que o que você precisa encontrar já está do teu lado. Sabe por quê? Porque a gente olha com olhar humano. A gente olha com o olhar da dificuldade, a gente olha com o olhar financeiro, a gente olha com o olhar emocional. Então a gente não consegue enxergar, porque qual é o olhar que eu tenho que olhar? O olhar espiritual. O olhar espiritual, quando a pessoa decreta que Deus fala assim, Deus usa alguém e fala assim, ó, você já está curado sobre isso. E a pessoa sente dor, ela fala, como que ela falou que eu estou curado e eu ainda estou sentindo dor? Jesus falou, eu sou o caminho. Caminho a gente tem o quê? A ideia de pisar, né? De andar, de movimentar. Mas Jesus estava falando que eu sou o caminho, me siga. Se movimente como eu me movimento. Dê o passo que eu dou. Então de verdade ele estava mostrando o caminho, a direção. Faça o que eu faço. Aprenda comigo. Me imite. E muitas vezes nós queremos vivenciar as coisas maravilhosas de Deus sendo a gente mesmo. Quantas vezes a gente fala, Deus, eu quero isso, e acha que é o ato de pedir que vai fazer com que Deus faça algo. Rasgue isso do teu entendimento. Apague isso do teu HD hoje. Esvazie esse pendrive que você aprendeu, que é só o ato de você pedir e Deus tem que fazer. Porque quando ele falou assim, cadê o caminho? Ele falou, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a trajetória. Eu sou o ponto de partida, eu sou a trajetória. E eu sou o destino de vocês. E aonde eu estiver, vocês também estarão. Aonde eu estiver, vocês também estarão. E às vezes é difícil a gente entender esse caminho, sabe por quê? Porque às vezes o caminho é de sacrifício. Às vezes o terreno é acidentado. Às vezes requer um esforço. Porém, com Jesus a sua chegada é certa. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Olha para quem está do teu lado e fala assim, seu destino está logo ali. Quando Jesus falou para ele, Senhor, mas onde que é esse caminho?
Onde que nós vamos? Para onde nós vamos que o Senhor vai, se a gente não sabe o caminho? Seu destino é logo ali. Jesus estava mostrando aqui. Eu sou o caminho. Jesus estava apresentando o rumo da vida. Jesus estava dando destino a esses homens. Uma coisa a igreja precisa aprender e guardar desse texto. Jesus estava mostrando para os discípulos que os olhos deles precisavam se abrir, pois todo o trajeto até o destino de Jesus, onde eles os encontrariam, estavam diante dos olhos dele. Às vezes as coisas estão diante dos nossos olhos. Quantas respostas você recebe no culto? Mas na segunda-feira, que agora é só a vitória, no domingo, a vitória já foi embora, porque você acha que nada mudou. Você acha que a resposta não já está decretada. A gente precisa aprender esse processo. Isso aqui é uma imaginação minha. Imagina a conversa do pai com o filho, lá no céu. A eternidade conversando com a eternidade. O Kairos com o Kairos. E falando assim, você vai viver no Cronos. Pastor, o que é o Kairos? É o tempo de Deus. É o tempo, Deus é atemporal. O Cronos é o nosso tempo. 24 horas, 7 dias na semana, 4 luas, tal. Tudo isso é o Cronos na nossa vida. Então tá, pai. Tempo para a gente aqui, a gente não vai definir tempo entre a gente, mas para eles lá, quanto tempo eu tenho? Aí Deus falou assim para Jesus, 33 anos. Aí Jesus, dá para fazer bastante coisa. Ele, calma, mas só a partir dos 30, porque a lei só permite que você faça alguma coisa depois dos 30, que era a maior idade do povo judeu. E ele falou, o que é que eu vou ter que fazer nesses 3 anos? Ele falou assim, mudar o mundo. Quem aqui mudaria o mundo em 3 anos? Quem mudaria o curso do mundo? Agora tem uma coisa que mudou o curso do mundo, e é uma das coisas que muda o curso da nossa vida em pouco tempo. Qual é? Fala assim, é o sacrifício. Fala, é a morte. Porque o começo só vai começar de verdade. Olha o que eu estou falando. O começo só vai começar de verdade quando o final terminar. Deu para entender biblicamente? Não, vou te explicar. De verdade, tudo só começou quando se finalizou o processo de Jesus na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário é o final de uma velha vida. E a ressurreição é o final de uma nova vida. Ou seja, a minha vida no mundo espiritual só começa de verdade quando eu morro, quando eu estou disposto a sacrificar, quando eu estou disposto a entender que existe um novo e vivo caminho, como o autor de Hebreus falou, entrai pelo novo e vivo caminho, que é Cristo, que é o Senhor. Existe um trajeto, existe um destino para cada um de nós, mas a gente precisa enxergar isso, a gente precisa olhar com os olhos espirituais, que a igreja é aquela igreja que precisa morrer, que precisa entender, que tem uma chamada, que precisa amar a obra, mas hoje nós estamos tornando que amantes de si mesmo. A cultura o tempo todo é a cultura nossa, se você analisar não parece não, mas as nossas crianças estão tornando-nos amantes de si mesmo, inconscientemente é talvez até você. Quem tira uma foto sem filtro no Instagram aqui, levanta a mão agora. É sempre, todo mundo está buscando um filtrozinho, né? Filtro do cílio, é isso? Outro dia um varão pegou um filtro e falou, vem tirar uma foto comigo. O filtro era bom para ele, favoreceu ele, e eu fiquei parecendo que eu estava com pompom na cara, e ele postou a foto, ainda mandou, me marcou, aí paizão, eu falei, paizão para lá, pá. Botou um monte de pompom na minha cara,
Pelo amor de Deus, esse filtro acabou comigo. Eu não podia nem vir no culto amanhã. Entendeu, né? O que é isso? Nos tornamos amantes de si mesmo. Inconscientemente. Tudo naquela tela tem que estar perfeito. Tem que estar, sabe? Poxa, o ângulo, o tal. Não, esse lado meu, o nariz é grande, não vai não. Não, essa orelha minha aqui é para baixo, não. Esse olho meu é caído, tira do outro lado. Espera aí, deixa eu encolher a barriga, ficar de lado, porque, né? Ainda tem aquelas poses que fazem o quê? Estica a perna, dobra assim, né? Levanta a mão, faz assim, né? Aí os varões têm que empinar o peito aqui, levantar assim. Vai, tira uma foto aqui. E ainda fala assim, faz de conta que você me pegou, olhando para o nada. Parece uma mensagem assim, engraçada, bonita, e alguém, cara, que foto, mas inconscientemente nos tornamos amantes de si mesmo. De você olhar a foto e vai lá, amiga, que filtro é esse que você está usando, que suas fotos estão lindas? Já tem gente chorando porque o iPhone 13 está ficando para trás. iPhone 14, é muito boa a foto, o vídeo, ele endireita até a boca que está torta, meu Deus. Isso, amante de si mesmo. E quando você ama a si mesmo, você se engana, porque você não é perfeito. E aí a gente cai talvez numa depressão, quando a gente fala assim, esse sou eu. Eu estava vendo um seriado, e eu achei interessante, que aquela pessoa foi demitida, e ela chegou num patamar muito alto, no nível empresarial e tal, e ele acabou com o relacionamento dele, acabou com o emprego dele, acabou com as amizades dele, ele estava pegando tudo e indo sumir. E a pessoa que estava com ele falou, não faça isso. Ele, não, eu decepcionei todo mundo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro e tal, não sei o que e tal. Ele tinha estudado, é muito inteligente, decorava ali, fazia um monte de coisa. E aí chegou na parte ali que eu achei interessante aquilo. Ele estava abandonando a sua companheira lá, ele está com a caixa na mão, ela só falou, só quero te lembrar uma coisa, você é um ser humano, você pode errar. Porque quando a gente se torna amante de si mesmo, a gente quer provar para as pessoas que nós somos, sabe, perfeitos, inerrável. Eu não erro, eu não falho. O mundo está caminhando para isso, e quando você descobre uma falha sua, parece que é uma coisa de te desmontar. Ô barrigudinho, chega em casa. Chorando para mim, os amigos do trabalho estão me chamando de barrigudinho. As crianças estão assim hoje. Não pode olhar para a criança, ver um problema nela, falar que a letra dela está feia. Eu não escrevo mais. A professora, que foi, meu filho, de tão grave? Meu pai, tia, falou que a minha letra está feia. A letra está um garrancho, hoje tem que falar, que lindo. Feia pra caramba, meu. Que lindo. Eu não vou falar de uma criança do pré, que está aprendendo a segurar o lápis. Eu estou falando já de criança que está no primeiro, no segundo, no terceiro. Não chega no quinto ano, a letra é horrível. Mas não pode falar, cobrar, exigir demais. As crianças fazem uma pressão, uma violência psicológica do professor, que cobra. E pior de tudo, que tem pai e mãe que aderem isso. E vai para cima da escola, da direção, do professor, da auxiliar, e bota na justiça, e quer provar por A mais B. Que a letra feia é bonita.
Parece brincadeira, mas é isso. Quando nós tornamos amante de si mesmos. Meu Deus, que hora para passar rápido. Sabe o que precisa acontecer de verdade? A gente precisa se lançar em Deus. Jesus falou: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus estava provocando os discípulos. Ele estava afirmando. Às vezes Jesus fala uma coisa para a gente que nós somos, que nós não enxergamos ainda, porque Ele está nos provocando. Jesus me provocou. Gago, sabe qual era a revelação que eu recebia? Ele não falava gago, mas eu estou falando, estou expondo o meu defeito, porque era o que eu achava que não ia me fazer se chegar onde eu cheguei. Tem um ministério contigo, tu vai ser pastor. Ah, pastor, o senhor teve revelação. Quem nunca teve uma revelação do ministério? Levanta a mão aí, por favor. Quem nunca? Ó, Deus falou isso. É só você frequentar a igreja. É só você. E principalmente aquelas orações que tem nas biboquinhas, vai que você vai ter uma revelação. Se você nunca teve, é só você entrar lá que você vai sair com uma revelação de lá. Pode até não ser de Deus, mas você vai ter uma revelação. Vai ter, pode ter certeza. Tá? Não menosprezando esses lugares, não, porque eu já frequentei muito, inclusive o trabalho nosso já começou assim, mas eu estou falando que tem lugar que você tem gente que vai atrás dessas coisas. Então, eu olhava e eu falava assim, Jesus estava falando assim, você sabe o lugar que você vai? E eu, Senhor, como é que eu vou se eu não sei o caminho? Eu fiz igual Tomé, e talvez você está igual Tomé, se perguntando qual é o caminho. E Jesus se apresentou e falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você não vai chegar no seu destino, porque o destino era o Pai. Amém? Na casa do meu Pai é o quê? Então ele estava falando qual era o destino, a casa do Pai. Então a gente tem um destino. Ele estava falando, teu destino vai ser o ministério pastoral. E eu me converti em 2002. E quando chegou em 2004, o seminário veio para São Pedro da Aldeia. E eu me formei em 2003. Fiz 4 anos de educação física morando em Unamar. Escorre sangue propriamente dito. Aquele lugarzinho ali na beira do rio. São Gonçalo, Trindade. Avenida lá do 7º Batalhão de Trindade. Entra lá. Saía de casa, 4 horas da tarde, voltava meia-noite e meia, 1 hora da manhã. 4 anos da minha vida. Inclusive sábado, aula 7 horas da manhã a 1 da tarde. Saía de lá de São Gonçalo 1 hora da tarde, sem almoço, comendo coxinha, comendo biscoito, e chegava em casa às 5, 5 e meia, porque vinha de baldeação, porque não tinha dinheiro. Pegava Alcântara, Rio Bonito, Casimiro, Barra de São João, ainda descia a pé e atravessava a ponte e chegava em casa às 5, 5 e meia da tarde, e já no final da minha faculdade já era para ir para o culto jovem. Não tinha espaço para descansar e para pensar. Não tive isso, tá? Domingo de manhã, a escola dominical da igreja era obra. Então minha vida era essa. E quando eu me formei, eu falei assim, agora eu vou dar uma descansada. Mas eu pensava em descansar, porque a gente estava com um projeto de fazer pós-graduação e depois mestrado. E era no sábado, porque eu trabalhava a semana inteira, de segunda a sexta, acordava 10 para as 6 da manhã, parava 9 horas da noite. A única folga que eu tinha durante a semana era sexta-feira de manhã. Eu já tinha assumido uma consagração na igreja que eu congregava. A única folga que eu tinha durante a semana, eu não tirei para descansar, não tirei para surfar, tirei para vir para a consagração. E eu descobri hoje, pela manhã, que eu já fiz parte do Ministério de Louvor. Queira você acredite ou não, mas eu fiz parte do Ministério de Louvor, porque só eu cantava na consagração, não tinha ninguém. Então eu fiz o meu Ministério de Louvor, eu era o meu líder, e eu me escalava para todos os consagrações estar lá, e falava assim, se quiser ficar na consagração, tem que me aguentar. Todos os irmãos que estavam na consagração estão firmes até hoje, para você entender como é que eles são, perseverantes, me aguentaram cantando. Então o meu pastor chega aí em 2004 e fala assim, Mauro Fábio, sulista, sobe o meu gabinete. Eu falei, Jeová, aí vim falar da minha camisa de novo. Meu pai, fala, meu pastor, o que houve? O seminário Nazareno está vindo para São Pedro da Aldeia, e eu quero te indicar. Diga para mim se você vai ou se você não vai. Aí eu, pastor,
Vai começar quando? Comecei. Quanto tempo que é? Que dia que vai ser? Tal, não sei o que. Ele falou: irmão, eu vejo que o irmão tem um chamado. E eu não sei se haverá outra oportunidade. Pastor, mas eu trabalho a semana inteira. É sábado. E o que bateu na minha cabeça? Meu Deus, o sábado. Falei, poxa, ia dar uma descansada agora, ia dar uma surfada, ia jogar uma bola. Sábado, eu 4 anos de faculdade estudando sábado. Viajando de São Gonçalo para cá. Aí eu falei assim, pastor, eu vou ver. Ele não tem tempo para pensar, eu tenho que enviar os nomes. Diga sim ou não. Aí eu falei assim, pelo menos eu posso falar com Luiana? Aí ele, à noite você me traz a resposta. Isso era de manhã na RBD. Cheguei em casa, falei assim, acho que ela não vai concordar agora, quanto mais que eu vou jogar ela no meio, e agora ela vai jogar para trás. Porque a gente é assim, irmão. A gente, sabe, quer conforto. A gente quer viver debaixo da bonança. E eu cheguei para ela e falei assim, o pastor falou que está vindo um seminário para São Pedro, e é sábado, nosso dia, né? Sabe, eu também estava com vontade de fazer pós-graduação, você sabe, mestrado, Alexandre, não sei quem, tá todo mundo já fomentando para fazer, para se inscrever, vai ter para levar o material lá para ver se vai ser aprovado, que era pública e tal, e pegar os trabalhos que a gente tinha feito na faculdade, aquele processo todo para entrar na pós. Aí ela, faz. Eu falei, meu Deus. Eu falei, só vou fazer se você me ajudar. Ela, eu ajudo. Eu falei, eita Jeová. Aí eu falei assim, amém. Aí chegou a noite, eu falei, pastor, estou de prontidão. E aí fui para o seminário, primeira aula. Cheguei lá, você pensa o quê? Olha o nome, Seminário Teológico Nazareno. Você pensa o quê? Estudava na universidade, com tantos ar-condicionados, tantos prédios, tanta coisa. Cheguei no Seminário Teológico Nazareno, São Pedro da Aldeia. Chegamos na igreja, eu falei, vai ser na igreja? Eu falei, não, aqui em cima. Quando eu olhei, a parede era só tijolo. Telhado, para resumir, porque a hora está correndo, a janela com um morão segurando, o chão era cimento batido, né? Aí chego lá no quadro, lá o professor já tinha escrito, Bereshit, em hebraico, já com a tradução. Falei, misericórdia, o que é isso? Eu não vou saber o que é seminário teológico não, 2 anos de convertido praticamente. A minha escola dominical praticamente foi toda na obra da igreja, que os homens iam para a obra, as mulheradas ficavam na escola dominical. Bereshit, ele repete, Bereshit, eu falei, o que é Bereshit, meu irmão? Misericórdia, aquelas letras lá em hebraico, e ele cheio de onda, todo empinado, o pastor, o professor, veio do seminário de Campinas, botou 50 livros em cima da mesa, bateu no livro, falou, vocês vão ter que comprar isso tudo aqui. Eu falei, misericórdia, estou com dinheiro nem para comprar roupa, como é que eu vou comprar esses livros? Aí na hora do almoço, quanto que é esse livro? Esse aqui é quase 1.000, esse aqui é não sei quanto. Eu falei, Jesus, nem o livro de anatomia da faculdade era tão caro assim. Tive que comprar livro de Edalto Miranda, preto e branco, barato. Você lembrou, né? Para estudar osso, para estudar músculo. Aí ele veio e eu falei assim, Bereshit, quando veio Gênesis, eu falei, meu pai, vamos lá. E botou uma pressão, ficou 3 semanas esse professor, não sei se foi a oração de todo mundo, mas ele saiu. Vem uma professora tranquila, depois vem um Rubão, aquele que vocês talvez já conhecem, que eu falei, que deu aula para a pastora Diné, para a pastora Luiana, major do exército, e vapo em cima da gente disso. Mas o que eu quero dizer, irmãos? Eu disse sim. Porque quando você fala para Deus que vai pensar, eu vou ler um texto para você, e você vê se dá tempo. Gênesis 12, 1. E eu quero que você aprenda com Abraão. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão. Bota para mim aí. Não, tira da King James para mim, bota na outra. Eu tô na outra. Hoje eu fui para a antiga. Lê comigo aí. O que ele disse? Saia, não, repete só a primeira frase até a vírgula. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Você acha que Deus falou assim com Abraão? É isso que eu quero falar para você.
Você acha que Deus chegou assim? Brãozinho, bom dia. Tudo bem, amigo? Tudo bem, Senhor. Você tem um minutinho para mim? Pode falar, Senhor. Brãozinho, estava lá no céu pensando, olhei para a terra, te vi aqui, me sem jeito de falar com você, rapaz. Sabe que eu queria falar para você sair da sua terra, se você quiser, claro, sair da sua parentela, abandonar a casa do teu pai, claro, se você quiser. Você acha que Deus fez isso? O que está escrito aqui, vamos ler de novo? Aqui Deus está dando uma ordem para Abraão. Então eu não creio que Deus falou assim, Abraão, eu creio que a voz veio aquela voz, eu não tenho. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus deu uma ordem. Deus não perguntou. Quando Deus chama, Deus afirma. Deus aponta, Deus não pergunta. A gente tem que começar a entender que amar não é somente, Deus está perguntando se eu quero amar. Amar é a obrigação de todo cristão. Perdoar é a obrigação de todo cristão. Agora, eu não tenho escolha? Tem. Abraão podia dizer, não, eu não vou sair. Agora, não tem, calma aí Deus, eu não sei, deixa, peraí. O peraí para Deus, o calma a Deus é não. Ou você diz sim, ou você diz não. Então você que está dando um tempo a Deus, você já disse não para Ele. Que isso, pastor? É. E me prova o contrário na Bíblia que não é. E te dou Jonas, para você quiser a Bíblia, para você toma. Jonas disse sim para Deus? Ele só estava fugindo, não é isso? Talvez para dar um tempo, para pensar direitinho, querendo se esconder. Sim ou não? Amém? Quem está comigo ainda? Não ouvi nenhum glória. Tinha que ter dado glória. Mas aqui tem duas coisas interessantes, porque aqui é a ordem, né? Aqui é a ordem, mas tem o 2 que fala assim: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Na mesma medida que Deus afirma para ele sair, Deus também compra o barulho dele e fala assim: tem uma promessa sobre a tua vida a partir de agora. Mas a gente precisa aprender, a história de Abraão, ela começa com uma ordem e uma promessa. Uma para obedecer e a outra para ter fé. As duas andam juntas, a fé, a obediência e a fé. Andam juntas. Não adianta você dizer que crê, que tem fé, se você não obedece. Para com isso, não se engane. Nos tempos atuais, ordem é questionável. Estamos num país democrático, então a ordem se torna questionável. Porque essa é a cultura da terra. Esse é o entendimento terreno. Porém, isso não se aplica na cultura do céu. Deus deu uma ordem para Abraão: sai, vai para o lugar que eu vou te mostrar. As pessoas querem as promessas, porém as promessas não chegam se você não caminhar na via da obediência. Tem uma via chamada obediência. Jesus falou: eu sou o caminho, é a via da obediência. Me dá a Bíblia, pastor. Toma. O que Jesus falou? Que ele foi obediente até a morte. E aonde que eu vou pisar? Na via da obediência. Então, para Deus, querido, não é questionável. Para Deus é ordem, é diretiva. Pastor, eu tenho escolha. Claro, você pode dizer sim ou não para Deus. Não tem outra resposta. Ou você dá o sim, ou você dá o não. Não tem jeito. Abraão disse sim. Abraão disse sim.
E ele saiu pelo caminho, sem trajeto, sem destino. E Deus revelou o trajeto e o destino na caminhada. Tem gente que está querendo saber, já no Waze, né? Trajeto completo. Como é que tem um nome lá no Waze mesmo que eu esqueci? Que você... Não é a rota, mas você tem um botão que aparece só da onde você está partindo. Você não vê o final. Você só vê as ruas que estão um pouquinho à frente, né? E você aperta um botão que aparece o trajeto todinho. Esqueci o nome. Mas... Isso, quando você puxa o trajeto todo, que você olha do ponto inicial até o final, e a trajetória por onde você vai passar, o Waze está te dando até quanto você vai gastar de pedágio, te dá até onde tem posto de gasolina. Então a gente traz isso para a cultura do céu, que acha que Deus tem que falar onde tem posto de gasolina, aonde que eu vou dormir, o que vai acontecer comigo. Querido, a Bíblia está aí, não adianta você querer pegar isso, querer aplicar nas coisas com Deus. E essa está sendo a confusão dentro da igreja, porque está havendo esse conflito de informações do que é humano do que é de Deus, porque as pessoas não estão tendo uma visão espiritual das coisas, e estão querendo, sabe, como que eu vou falar, aquilo que é terreno, viver de forma espiritual. Não tem como, Deus não vai se moldar a gente, é a gente que se molda a Deus. EBD deu aula sobre isso hoje, né, falando que quando Jacó colocou a cabeça sobre a pedra significa quem? Jesus. A pedra nunca vai se moldar à cabeça, porque ela é dura, ela é rígida, ela é firme, mas a cabeça tem que se moldar à pedra. As marcas ficam, não ficam quando você dorme num lugar mais rígidozinho assim, não é? Até o travesseiro mesmo, quando tem uma dobra, por quê? Seu rosto se molda, é a gente que se molda ao Senhor, não o Senhor que se molda a gente. Então a gente precisa entender que Deus no trajeto, Ele vai revelar. Quando Jesus falou, eu sou o caminho, Jesus estava mostrando para eles começarem o seu destino. Me sigam, dê os meus passos, vem comigo. E se você olhar depois aí no versículo 7, você vai ver a conversa de Filipe, porque ele falou assim, Senhor, se tu já sabes, se tu vai chegar, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala para ele, Filipe, você ainda não viu o Pai, porque quem vê a mim, também vê o Pai. Ou seja, o seu destino também já está diante dos seus olhos. Por isso que eu falei, o teu destino é logo ali. Porque às vezes você está rodando igual o povo no deserto. Você está rodando sem direção, você está rodando sem rumo, e você só precisa entrar na via da obediência, porque o povo peregrinou no deserto, porque era povo obstinado, porque era povo que não obedecia. Por que Moisés não entrou na terra? Porque Moisés achou que Deus ia usar da mesma forma. Deus às vezes muda a forma de fazer. Aprende isso aqui, querido, olha para cá, não foge não. Não deixa sua mente vagar longe não. Pega isso aqui que eu vou falar para você. Na primeira, Senhor, ninguém tem água para beber. Moisés, fere a rocha. Moisés foi, jorrou água. O povo bebeu, aleluia, glória a Deus. Segunda vez, Senhor, o povo não tem. Moisés, fala a rocha. Moisés já irado, funcionou? Saiu água da rocha? Nem tudo que funciona Deus está aprovando. Pegou? Está tudo funcionando, Deus está aprovando. Moisés, falei para você, fala a rocha. Pela tua desobediência hoje, tu não vai herdar a terra prometida. A gente tem que estar atento ao que Deus está falando para este tempo. A gente tem que estar atento para o que o Senhor quer trazer para o nosso destino, para o nosso trajeto. Deus está querendo trazer um povo, sabe, temente, um povo que está com sede dele, vontade de fazer, de amar. Um mundo tão hostil, tão tenebroso.
No tempo das pessoas onde pensam em si mesmas, você vai ser aquela pessoa diferente. E vão olhar para você e vão falar assim: meu, tu é diferente. Tu pensa nas pessoas. Tu é um coração generoso. Aí você pode até ser tido como uma pessoa boba. Você pode até ser tido como uma pessoa que, eita, quer aparecer, está querendo isso, está querendo aquilo outro. Aleluia, não, você só fala assim: não, eu só estou cumprindo, obedecendo o que Deus me chamou. Aleluia. Deus está levantando um povo assim nesse tempo. É o povo do avivamento, é o povo missionário, é o povo que está com o coração na obra. Pastor, mas cada dia tem um monte de gente pensando em si mesmo. É porque eles estão achando que a recompensa deles estão toda nessa terra. Quando Jesus estava falando: eu vou vos preparar o lugar, Ele estava justamente falando: ó, não é agora, não é aqui. Existem recompensas na terra, mas existem recompensas que são maiores. E aonde eu estiver, vocês estarão. Jesus não prometeu um caminho liso, sem dificuldade, sem aflições, sem sacrifício. Ele falou o quê? No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele estava dizendo? Onde eu vencer, vocês também vencerão. Aleluia! A gente precisa aprender isso. A gente precisa caminhar nessa via da obediência, que às vezes é sacrificante, que às vezes ela tem um terreno acidentado, às vezes requer um esforço maior de cada um de nós, para que a gente possa desfrutar. Abraão praticamente peregrinou quase 25 anos. Você está achando que Deus falou: sai do meio da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar? 25 anos. 25 anos. E quando ele chegou na terra, ainda não tinha filho. Ainda chegou na terra com a mulher estéril. Às vezes no lugar da promessa, Deus ainda vai te tratar, amado. Deus ainda vai te tratar. Lembra, Gênesis 12, Deus não falou o caminho para Abraão, né? Mas falou que ele precisava largar. Mas o caminho não... Que lugar não? Sai para o lugar que eu vou te mostrar. Mas eu vou falar o que você precisa deixar. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Então muitas vezes pessoas não estão conseguindo achar. Não é porque não encontrou o caminho, não é porque não sabe o caminho, é porque Deus já apontou que ele precisava largar. E às vezes largar é difícil. Às vezes deixar para trás é difícil. E às vezes eu fazer assim: mas eu não estou perdido, eu não estou entendendo. Não, você está apegado, você não consegue se mover, você não consegue sair. Quando Eliseu chama Elias, quando Elias chama Eliseu, o que ele faz? Ei, Eliseu, acho que é filho de Safate, não é isso? Vai lá, queima os carros, queima tudo, vai lá, deixa e vem comigo. Quando Jesus chamou os discípulos, o que ele falou? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de quê? De homens. Larga o peixe, larga o barco, larga tudo. O que Jesus falou? Que aquele que não deixar pai, mãe, não é digno de mim. Você está conseguindo entender? Ele não está falando para desonrar, ele não está falando, ele está falando: se desapega. Para você caminhar no caminho, na via da obediência, não tem como você caminhar de outra forma, senão você vai se desviar. Pastor, eu me desviei. Hoje é teu dia, hoje é tua noite de você se reconciliar com o Senhor. Hoje é o caminho que você precisa entrar, é a via da obediência. Hoje é esse caminho que você precisa entrar. Tem uma promessa para você. A tua promessa não se apagou, mas se você estiver fora do caminho, você não vai chegar no seu destino que Deus preparou para você. É uma noite para a gente, sabe, se reerguer, se levantar. É uma noite para a gente ficar de pé e falar com Deus. Aleluia. Aleluia, você pode ficar de pé. Oh, louvado seja Deus. Olha isso aqui, quando Abraão chega,
Gênesis 13:14 fala assim: então depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue os teus olhos, observa bem o lugar que estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vê, eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como a poeira da terra. Quem tiver capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. 17, ele diz assim: levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Então Abraão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Mesmo na terra da promessa, Abraão teve que percorrer toda aquela terra e cercar aquele lugar. Mesmo na terra da promessa, Deus vai requerer de mim, de você algo, querido. Deus não vai te botar no lugar e te deixar paradinho com água de coco, sabe, falar: uau, estou desfrutando da promessa. Essa promessa é só na mansão celestial. Quem já está garantido na mansão celestial, dá um glória a Deus aí. Eu vou preparar-vos o lugar, aleluia. Mas para chegar naquele lugar, sabe onde que ele passou? Na via da obediência. Obedeceu até a morte de cruz. Então ele passou, e ele falou: onde eu passar, vós passareis também. Mas onde eu estiver, estejais vós também. Vós estareis comigo, aleluia. Então você pode até passar chorando por um caminho, mas você vai voltar colhendo com alegria. Você vai voltar com gozo, você vai voltar com regozijo. Você pode estar passando o momento mais difícil da sua vida hoje, mas Deus está falando para você, querido: ame a obra, e eu, Deus, revelarei o teu ministério. Quem sabe o teu ministério não começou dentro da tua casa. Quem sabe o teu ministério não é ganhar o teu marido, não é ganhar a tua esposa, não é ganhar a tua família, não é um ministério agora de oração, mas esse de ministério vai te capacitar para o que Deus quer fazer com você entre as nações. Talvez você está pensando só que é uma luta pessoal. Talvez você está pensando só que é uma batalhazinha, sabe? Ai, pastor, eu não aguento mais. Aguenta mais um pouquinho, o teu ministério será revelado. Querido, eu vi o céu se abrir aqui hoje pela manhã. Eu sinto essa glória aqui agora à noite. Pessoas vieram ao altar chorando sem ninguém convidar, derramando lágrimas, entendendo, rompendo barreiras. Às vezes é uma noite que Deus está falando: filho meu, tem promessa para você, mas eu quero te colocar no caminho. E às vezes você estava procurando, e o Senhor está falando para você hoje aqui: eu sou, diz o Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus está te chamando, Deus está te convocando. Deus não está querendo, está perguntando. Ele está falando assim: sai. Ele fala: vem. Ele te chama. Ele quer te tirar deste lugar para te dar novos e vivos caminhos, trajeto. Ele vai te guardar, Ele vai te conduzir, Ele vai te proteger, Ele vai te sustentar na destra da sua justiça. Oh, aleluia. O 17, ele diz para Abraão: levanta-te, percorre essa terra e o seu comprimento e a sua largura. Portanto, o comprimento e a largura que você percorrer, eu entendo isso, eu te darei. Cerca, Abraão, essa terra, porque não será só sua, entendeu?
Não era algo só para exaltar o nome de Abraão, mas era algo, por isso que fala, ame a obra. Porque quando você ama a obra, você está amando a sua próxima geração. Você está deixando algo para a próxima geração. Aleluia. E eu creio que Deus está estabelecendo isso aqui hoje. Algo vai ser deixado, um legado vai ser deixado nessa cidade. Essa cidade está vivendo um milagre. Essa cidade está vivendo um avivamento. Você crê nisso, amado? Você crê nisso, minha amada? Tem coisas que vão brotar de Rio das Ostras para o Brasil e para as nações. Você acredita nisso? Eu creio. Eu creio. E daqui de dentro Deus vai extrair, aleluia, homens e mulheres de fé, disponíveis, que amam a obra, que entenderam o seu chamado, que entenderam o seu ministério. Não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Fala, Deus. Fala a cada coração agora. Sela, 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 Deus. Reativa. Meu Deus, eu creio. Santo, aleluia. Eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Meu Deus, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Oh, aleluia. Eu quero deixar o altar aberto para quem quiser selar essa palavra como Abraão no altar e construir um altar dedicado ao Senhor na cidade de Hebron. Quando ele recebeu algo, a gente tem que começar a construir altares. Construa um altar na tua casa, construa um altar no teu trabalho, construa um altar. Vai construindo altares, amado. Vai construindo altares. Eu quero deixar esse altar aqui aberto para você sair do seu lugar. Pastor, o que eu vou fazer aí? O caminho está diante de ti. E é só você falar, Senhor. Talvez você vai falar igual Tomé, mostra-nos o caminho, Deus. Revela-nos o caminho. Mas o caminho já está diante de você. O caminho está vivo, aleluia. Você está entendendo isso? A trajetória está viva. É pisar onde Jesus pisou, é agir como Jesus agiu. Às vezes vai estar tudo bem, daqui a pouco pode vir uma tempestade. E como é que Jesus agiu na tempestade? Estava dormindo no barco, aleluia, aleluia. A tempestade, todo mundo estava desesperado, Jesus estava dormindo, Jesus estava tranquilo, Jesus estava sendo molhado pela água, estava dormindo. Quem dorme sendo molhado pela água, meu Deus, é muito forte. Sabe, o incômodo estava ali, mas ele estava certo. Ele estava certo do que tinha para acontecer. Senhor, acorda, não se importa que pereçamos, homens de pouca fé. Ele disse, acalma-te tempestade, acalma-te vento, acalma-te mar. O rebuliço que está acontecendo, uma palavra de Deus muda tudo. Oh Deus, faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Santo, faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. aleluia. Estende a sua mão assim. Pai, em nome de Jesus, que os olhos espirituais de cada um nesse lugar possa se abrir. Traga o entendimento, a revelação do caminho, da trajetória, do destino, Pai, que o Senhor tem para cada um.
Ensina-nos a andar, Deus, na vereda da justiça, na via da obediência. Ensina-nos, ó Deus, ó Pai, a vencer as lutas, os cansaços, a sacrificar, Deus, nas necessidades, a saber caminhar nos terrenos acidentados, a enxergar que a nossa força não vem de nós mesmos. Como disse o apóstolo Paulo: quando penso que estou fraco, então sou forte. Então, quando essa pessoa pensar em parar, em desistir, meu Deus, ela vai receber uma força, Deus, que vai sair de dentro para fora, que ela vai falar: não sei nem como que eu consegui aguentar, suportar, mas o Senhor vai falar para ela: eu tenho te sustentado, eu tenho te segurado pela tua mão direita, eu tenho te blindado, eu tenho te fortalecido, eu tenho te animado a calabandarabaxê. Então, Pai, sela essa palavra no coração do teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Segura aqui rapidinho, querido, é uma decisão, e tem uma plaquinha ali que Deus me deu uma frase: essa decisão mudou sua eternidade. Essa decisão não é uma decisão que vai mudar só o seu dia de amanhã, não, vai mudar a sua eternidade. Tem alguém aqui que precisa aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida? Essa é a decisão de você falar: sim, se você ainda não tomou essa decisão, quer tomar essa decisão hoje, quer sair daqui com um sim para sua casa, levanta a sua mão se alguém não fez isso ainda e quer fazer isso hoje. Porque às vezes fala assim: pastor, o que é isso? Sabe o que é isso? É você falar assim: Deus, eu quero andar no teu caminho, eu quero pisar onde tu pisa, eu quero comer o que o Senhor come, eu quero viver o que o Senhor tem de melhor para mim. Porque Deus não vai te oferecer nunca o pior. Que a Bíblia fala: se nós somos pais humanos, carnais, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que dirá o Pai que está nos céus. Tem alguém que quer fazer isso hoje? Aleluia, lá, vamos aplaudir o Senhor. Não, querido, você não está entendendo. Ela encontrou o caminho dela, igreja, entende isso aí, querido. Ei, pelo amor de Deus, vibra aí, vem comigo. Tem mais alguém que quer fazer isso aqui hoje? Levanta a mão de onde você estiver. De onde você estiver, levanta a sua mão. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Alguma pessoa aqui hoje saiu da via da obediência, mas quer voltar hoje? Eu entendo, pastor, eu preciso voltar, mas eu não sei se eu vou conseguir permanecer. Quando Jesus falou para Abraão, baixinho, quando Jesus falou com Abraão, ele não falou se ia conseguir, se ia deixar de conseguir, ele só deu uma ordem. Ele falou assim: eu vou te abençoar. E a palavra para você hoje é Deus falando: eu vou te abençoar. Ninguém está perguntando se você vai conseguir ou não. Deus está falando que quer te abençoar. Agora você precisa sair, você precisa entender. Tem alguém que quer fazer isso aqui hoje? Levanta a mão de onde você estiver. Se eu não estou vendo, balança assim. Se está difícil, pede alguém que está do seu lado aí. Pergunta aí para a pessoa que está. Pergunta mesmo, agora Deus vai te usar. Você quer ajuda para isso? Pergunta aí. Se a pessoa, você não conhece a pessoa, fala: você quer ajuda? Se quiser, fala assim: levanta a mão que eu estou contigo, eu vou te abraçar aqui. Se tiver alguém, levanta a mão. Se ajuda a pessoa a levantar a mão. Se tiver alguém, levanta a mão. Senão eu vou crer que você já fez isso. Amém? Chega pra cá, pastora, com essa jovem aqui. Qual o nome dela? A Samara é a que estava por outra via, mas voltou para a via. Sabe o que Samara fez hoje? Samara voltou para o rumo da promessa. Samara voltou a dar passos em direção à promessa. Vou falar uma coisa pela última vez. Talvez tenha alguém aqui que está na luta e está falando assim, ele está falando comigo. Eu nem conheço todo mundo aqui, mas é o Espírito Santo. E Apocalipse fala assim: eis que estou à porta e bato. Essa é para você que diz que está esperando a hora e está sentindo teu coração bater. É o bater do Espírito Santo.
Ele quer entrar, mas a chave do sim ou do não está na sua mão. A última vez que eu vou perguntar hoje aqui, alguém mais quer fazer isso? Levanta a mão de onde você estiver. Deus tem uma promessa na tua vida. Última vez, vou orar pela Samara. Pai, em nome de Jesus, toma a Samara, que a partir de agora, os passos dela, pela vereda, pela via da obediência ao Senhor, nas suas adversidades, a sua mão será com ela. O Senhor a restaurará em tudo aquilo que ela precisar. Então, Pai, abençoa, renova ela. Eu sei que o Senhor está restaurando ela por dentro agora. Então, Pai, eu quero abençoar a vida dela e declarar um novo tempo, um novo trajeto, uma nova caminhada debaixo da tua cobertura e da promessa do Senhor. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda. Amém. É para você, ó. Deus abençoe. Que é isso, irmão? Mais forte, querido. É para vibrar. Aleluia. Deus abençoe. Estende a sua mão. O Senhor nos deu uma semana abençoada. Oração todos os dias, 19 horas. Quarta-feira, culto, o último culto do mês, falando sobre missões. E vamos estar trazendo aqui testemunho, vamos estar trazendo mais palavra de Deus, mais missões. Vem com a gente. Senhor, nos leve em paz e segurança, debaixo da bênção e da graça do Senhor. Obrigado. Dá-nos uma noite abençoada, uma semana debaixo da graça de Deus. Deus, que tudo que está para se desenrolar nesta semana, nos bastidores, ó Deus, da justiça, dos partidos, Deus, dos governos, ó Deus, dos ministérios da nossa nação. Deus, quebra tudo que é contrário. Quebra, Deus, todo o mal. E que de verdade tudo corra bem, para o bem da nossa nação. É o que eu oro agradecido, certo que o Senhor nunca perderá o controle de nada. Então nós oramos gratos ao Senhor, que o grande amor do nosso Deus, do nosso amado e querido Pai, a graça e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, não só agora nesse momento, mas para todos sempre. Que a igreja que ama Jesus diga amém. Passa lá que o japonês está te esperando. Yakisoba, aleluia, Deus abençoe.